E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palio. A gente vai seguir nessa série aqui da compra lá no leilão até a venda ou a troca do carro, então acompanhe tudo isso aí. Não vou deixar nada de fora, tudo que eu mexer nesse carro a gente vai ver. Vamos aí acompanhando os valores, tem muita coisa pra gente fazer ainda. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar trabalhando nos freios. A gente tem que limpar a parte das pinças ali, tirar pistão, revisar, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Sem mais, vamos pro vídeo. Bom, então continuando a nossa parte dos freios aqui, a gente não vai só trocar a pastilha, dar um geral em toda a pinça e deixar os discos desse jeito, né? Não vou botar uma pastilha nova nesse disco assim. Eu acho que é um disco novo, ao menos pelo que eu vi aí, pela especificação ele tá praticamente zero. E achei estranho o disco tá tão bom com as pastilhas daquele jeito. Mas, enfim, né? Vou ver pra mandar dar um passe no disco, garantir que a gente vai botar essas pastilhas novas e vai ficar bom. Bom, eu sei que esse não é o caminho certo para poupar dinheiro, mandar dar o passe nos discos, mas é o jeito que eu quero seguir, é a forma que eu vai me deixar com a consciência mais tranquila e eu vou ter certeza que essa parte dos freios vai estar mais do que zerada. E para tirar o disco daqui, a gente precisa soltar essa porquinha. Em teoria ela é 12, um pouco de folga aqui, mas em teoria ela é 12. Deixa eu botar o tripé aqui. Será que não é 11, hein? Um pouco de folga essa 12 aqui. Eu acho bem legal esse sistema da Fiat aqui. Bem melhor que aquele sistema com parafusinho Phillips do capeta, que nem a Volkswagen usa lá, que garante que quando tu vai tirar o disco, tu vai sofrer. Então, gosto desse sistema, com esses dois pininhos, ainda ajudam aí a localizar a roda na hora de botar no lugar. Bem legal. Bom, vamos colocar os discos lá em cima, vamos dar uma conferida. Bom, já tinha visto isso aqui num vídeo anterior, mas olhando aqui a espessura do disco, né? Ele tá aqui em 20, certinho 20 alguma coisinha. E pelo que eu vi aí, ele poderia ter até 19, a especificação aí mínima, né? Que ele poderia ter. Então ele tem espaço para dar um passe ainda e garantir que vai ficar zerado. É muito esquisita essa situação da pastilha estar daquele jeito e o disco tá assim. É bem estranho mesmo, porque não tem um degrau aqui nem nada, e quando a gente tem um desgaste muito grande na pastilha e no disco, sempre tem o degrau, né? Porque a pastilha ela não consegue pegar até o canto aqui e nem até essa parte interna. Então, eu não sei dizer, pra ser sincero, eu não sei o que aconteceu. O disco é bem mais caro que a pastilha, não teria muita lógica aí em trocar o disco e não trocar a pastilha. A pastilha é bem mais barata. Olhando no estado geral, eles não estão super marcados nem nada. É esquisito, pessoal. É esquisito, mas vamos ver o que a gente consegue aí. Então, com as pinças fora do carro, o que a gente vai ter que fazer agora para seguir vai ser tirar o pistão. Vocês já podem imaginar que o pistão vai estar bem cravado. Eu já fiz o serviço de soltar outra pinça. Deu bastante trabalho. E eu quero ver como é que vai ser para soltar essa aqui. Eu soltei aqui o flexível, primeiro ponto. Então vou soltar o flexível dessa aqui também. E depois disso eu botei ar comprimido. Botei uma borrachinha aqui dentro dessa parte da rosca. Botei ar comprimido. E vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer, tentar soltar isso aqui com ar comprimido. Se não for o suficiente, aí sim a gente segue para uma outra dica. Mas vamos ver como é que vai ser. Se sair no ar comprimido, muito melhor. Uma coisa que é certo, toda essa parte aqui, ó, nessa parte de dentro, está tomada de fluido. Então vai ter uma lambuzeira, coloquem em jornal, coloquem o que for aí, porque certamente vai lambuzar. E preparem-se aí para essa jogada. Vou carregar meu compressor, deixar ali 150 libras. Já tô aqui com o meu taquinho, que eu vou botar aqui tipo para fim de curso aqui do pistão. Para o pistão não entrar em órbita aí. Ao menos se ele se conseguir sair só no ar, pelo menos ele não vai sair tão para fora. Tô com um pano aqui preparado já. Porque no momento que a gente bota o ar aqui, se o pistão não sair,
a tendência é que todo esse fluido que tem aqui dentro, com a pressão que a gente injeta, que ele queira sair de volta. E faz uma boa sujeira. Não me perguntem por que eu sei. Antes de tirar o flexível, eu vou tentar botar o ar aqui por cima. Vamos ver. Tô botando a borrachinha, aquela que eu mostrei pra vocês. O caso aqui é um passa-fio, mas vocês poderiam usar um O-ring, uma daquelas borrachinhas menores, enfim. Tô aqui já com a minha pistola de ar. E o que a gente vai fazer vai ser botar ar aqui. E vamos ver. Tá dando pra mostrar aqui, sim. Vamos ver se o pistãozinho ali vai sair ou não. Um pouco escuro, acho que eu vou virar a câmera de lado, vai ficar melhor para vocês enxergarem. Acho que não ajudou muito, mas é o que temos. Então vamos liberar o ar lá. Nossa, que lambuzo. Vocês viram aí que voou fluido. Eu mal comecei a botar fluido, mal comecei a botar ar aqui em cima, que não encaixou direito aqui. Quando eu tirei a minha pistola, já veio fluido aqui, já deu uma babada aqui em tudo. Já lavou as luvas, já colocou um tanto de fluido ali. Não saiu tudo, ainda tem um tanto aqui dentro. Mas eu acho que deu pra ver aí o momento que o pistão pulou pra fora. Por isso que eu tinha a madeirinha aqui, justamente para segurar ele quando ele pulasse, porque se não tivesse ele poderia voar. E vocês vão descobrir em instantes o porquê. Porque esse aqui é o melhor cenário. É o cenário onde a gente bota o ar comprimido e show, o pistão pula fora. Porém, tem um outro cenário que pode acontecer, que é do pistão não querer sair de jeito nenhum. Bota ar comprimido, bota, nada resolve, bota WD... Enfim, nada resolve. E essa foi a situação que aconteceu na outra pinça. E eu vou mostrar aí pra vocês o que fazer, uma dica legal aí, do que fazer quando não sair com ar. Que eu acho que essa dica matadora vale esse vídeo só por essa outra dica. Então vamos pra ela. Delícia! Deu uma sujada aqui, mas eu precisava mostrar pra vocês, né? Podia ter botado um pano aqui em cima, lógico, pra não espirrar, mas vocês tinham que ver isso acontecer. Não tinha jeito de tirar o pistão de dentro da pinça. E aí eu segui uma dica aí do meu primo, Ronaldo, matou a pau. Usar aí graxa com engraxadeira. E saiu facinho. Foi um doce pra tirar aí. Aí sim, hein? Porque eu já tinha tentado tirar aqui usando ar comprimido. Usando aquela técnica de botar o ar comprimido aqui com uma borrachinha e tal. O pistão nem sinal de se mover. E agora aqui matamos a pau usando essa técnica da graxa com engraxadeira. Queria dar essa dica aí, porque dica de ouro realmente. E aí vocês vão ter que conferir se essa mangueirinha de vocês é a mesma rosca, né, a ponta dela da pinça. No meu caso era, só precisei desrosquear aqui o biquinho, né, da engraxadeira. Coloquei ali no lugar. Agora tem esse tanto de graxa aqui dentro. Vou limpar, de qualquer jeito eu ia fazer uma limpeza minuciosa na pinça, né. Vou tirar sangrador e coisa, então não tem problema, porque ela vai ficar ultra limpa depois. Não vai ter nenhum resquício dessa graxa. E, enquanto isso, a gente também vai dar uma conferida aqui. No caso aqui do meu carro, tô achando que eu vou ter que trocar esse pistão. Mas vou dar aquela limpada, aquela lixadinha em volta. Vamos ver se a gente consegue recuperar ele para deixar ele funcional aí. Quanto ao consumo de graxa, olha aí o que usou. Tirei dali de dentro da pinça, tirei da parte de trás do pistão. Esse é o tanto que foi usado de graxa. Pouco, né? Comparando aqui, ó, esse pote é de 500 gramas. O que a gente usou aí? 100 gramas, 100 e poucas gramas. E que a gente vai reutilizar para fazer do outro lado lá. Muito boa. Queria que alguém tivesse me dado essa dica antes.
Então beleza, estamos com o nosso pistão fora aqui, ó. Ele tá solto. Aí, ó. Olha o fluido saindo. Bom, vocês lembram que eu falei, né, que tinha que colocar jornal e coisa. Olha aí o lambuzo. E olha o espaço que a gente tem lá dentro da pinça para fluido. Que nem vocês viram, esse pistão aqui, ele já estava praticamente para fora antes, porque as pastilhas estavam muito comidas, muito gastas, então o pistão estava bem para fora. E com isso, toda essa região aqui estava tomada de fluido. Vocês podem ver, inclusive, a cor do fluido, ó. Vocês lembram que eu fiz uma sangria já e estava vermelho o fluido da sangria? Olha só como ficou o fluido velho aqui dentro, sujeira. Então, só fazer sangria muitas vezes não é o suficiente, né? A gente precisa conferir como é que está o estado da coifinha, precisa conferir a parte dos pinos deslizantes. Tem mais coisa aí que normalmente se faz, né? Aqui eu liguei o LED para vocês poderem enxergar lá dentro. Nada, nenhum dano muito grave naquela parede. Olhando aqui o pistão em si, tem algumas marcas, mas é mais sujeira, ó. Não tem aquela oxidação grave nem nada assim nessa parte cromadinha, que se tivesse com algum tipo de marca muito grave, passando a unha, desse para sentir algum buraco, alguma coisa, a gente teria que provavelmente trocar os pistões. Não é o caso aqui. Eles estão com essa ferrugem superficial, mas nada grave realmente. Feito isso, o que nós vamos seguir aqui? A gente tem que dar uma limpada em toda essa pinça. A gente tem parte de óleo aqui, é uma sujeirada mesmo. Os flexíveis também estão bem sujos. Então nós vamos tirar o flexível aqui da pinça. Vamos pegar a nossa bacia de óleo diesel. Vamos limpar toda essa pinça com óleo diesel. Depois disso, aí a gente vê para dar uma escovada nela. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas primeiro passo, vou pegar a bacia de óleo diesel e vamos garantir que não vai inclusive vazar fluido aqui. Pegar mais uns jornais. Vamos continuar o nosso trabalho. Bom, então lavei tudo no diesel aí. Vocês podem ver que já deu uma boa mudada, mas infelizmente não vai ser o suficiente para poder deixá-las no acabamento original. Tem alguns pontos que está meio escurecido, onde a zincagem original lá já não está mais tão válida, né? Então agora eu vou usar um produto aqui que é um descontaminante ferroso. Normalmente se usa isso aqui em roda e coisa, que é para pegar o que tem de ferro, ele meio que dissolve, digamos assim. E depois disso eu vou usar um produto, deixa eu pegar aqui, ó. Depois do descontaminante ferroso, vou usar esse produto aqui, ó, que é um limpador de todo propósito, basicamente. E depois dele, detergente neutro. São várias etapas, realmente escovando em cada uma das etapas, pra gente ter a peça bem limpa. Depois vou passar um ar e vai estar pronta para seguir para pintura. Diesel, descontaminante ferroso, APC, detergente, ar comprimido. Então aí as pinças. Esse é o visual que elas ficariam se eu só quisesse montar. Tão limpas, daria para montar assim sem problema nenhum. Mas não é isso que eu quero, não é esse acabamento que eu quero. Talvez se fosse algum outro projeto de algum outro carro, eu ia fazer um jato de areia nelas, ou um jato de bicarbonato, para justamente tirar toda a proteção, vir com fundo PU, tinta PU, verniz, fazer um outro tipo de acabamento, né? Mas no caso aqui, o que eu estou tentando fazer vai ser usar um spray de alta temperatura, cor alumínio aí. Vai dar um acabamento legal, vai ficar bonita lá no carro. Detalhe só é que é uma tinta bem fina, pode ser que ela descasque em pouco tempo, pode ser que no momento que a gente for botar as molas aqui, ó, que eu limpei também, né? Não falei, mas limpei todo esse conjunto de molas e parafusos, etc. Depois, quando a gente for botar as molas, pode ser que descasque em algum lugar, porque é uma tinta mais fina. Mas o visual, sem dúvida, vai ficar muito legal. E agora o que eu vou fazer vai ser desengordurar todas essas peças aqui,
encapar com fita crepe tudo que eu não quero que seja pintado, da mesma forma que eu fiz nas outras, desengordurar tudo e aplicar a tinta. Enquanto isso, vou deixar com vocês com um vídeo enquanto eu estava pintando essas outras aqui. E a tinta terminou, mas não tem problema porque deu uma cobertura boa. Vamos dar uma olhada aqui. Eu pintei a parte de baixo, né, antes. E agora eu tava pintando a parte de cima e vi que já tava terminando e terminou. Mas de qualquer forma já era uma tinta que eu já tinha aqui. Tinha usado para pintar o escapamento da Brasília no passado aí. Esse alumínio de alta temperatura. Mas ainda assim cobriu bem, acho que vai ficar legal. Dá uns minutinhos aqui com ele na sombra mesmo, só para dar aquela secada inicial. E depois vamos botar no sol lá, para curar de verdade e deixar a gente apto a trabalhar. Enquanto isso, eu vou lá para baixo no palio, vou dar uma limpada nas caixas de roda. Isso aí vai ficar para um próximo vídeo para vocês. E para essa parte da limpeza era isso que a gente tinha que fazer. Agora a gente está apto, depois que secar tudo isso aí, para começar a fazer a montagem. E eu vou mostrar isso aí para vocês no próximo vídeo, então não percam o próximo vídeo. Compartilhem esses vídeos aqui com alguém que vocês sabem que vai curtir também. E me digam aí nos comentários, vocês estão gostando da parte da pintura? O que vocês acharam da cor que eu escolhi aí? De repente um amarelo, um vermelho teria ficado melhor? Preto? Enfim, me digam aí nos comentários. Um grande abraço pra vocês, sucesso e até o próximo vídeo.